Parecia um dia qualquer. Mas esse 4 de julho de 1946, milhares subiram uma colina em Gdansk para ver como enforcavam a 11 em público. Prenderam-lhes as mãos, passaram-lhes a corda e os subiram a caminhões. A gente trepava árvores, aplaudiam, gritavam, queriam vê-los cair. Os 11 tinham trabalhado em Stutthof. 5 eram mulheres, todas tinham sido guardas. Jovens, frias, parte do pessoal de vigilância nazi. Esse dia morreram sem antifaz, sem discursos, sem marcha fúnebre. Só com a soga no pescoço e milhares a olhar. Durante anos, quase ninguém voltou a falar delas. A história centrou-se noutros. Mas elas também estavam lá, com uniforme, com poder, com decisões nas suas mãos. Como acabaram enforcadas por fazer justo o que lhes ensinaram. Stutthof era um lugar onde se morria ao chegar. Estava metido entre bosques perto do Mar Báltico. As grades estavam eletrificadas e os gritos ouviam-se do caminho. Por esse caminho chegaram mais de 100.000 pessoas. Não chegavam em comboios. Chegavam a pé. De guetos, de povos arrasados, de outras prisões. Caminhavam por dias sem comer nem dormir. Caíam ao chão e os obrigavam a levantar-se à força de golpes. Isso era o primeiro que encontravam antes de cruzar a verja. Quando entravam, tudo já estava organizado. As mulheres com uniforme sabiam o que tinham que fazer. Metiam-nas em grupos, as desnudavam, as revistavam e as separavam. A uma mandavam empurrar carroças, a outra direto para a fila para o gás. As ordens vinham de cima, mas as decisões eram rápidas e eram tomadas ali mesmo, na cara das presas. Essas mulheres que decidiam tinham sido treinadas para castigar. Ensinavam-nas a bater sem deixar de olhar nos olhos. Ensinavam-nas a gritar sem baixar o tom, e se duvidassem, ficavam de fora. Eu, a Parades, era uma dessas. Tinha 23 anos quando se alistou. Tinha passado pelo BDM e depois pelo programa de formação no campo. Atribuíram-lhe Bromberg Ost, um subcampo só para mulheres. Não demorou a fazer-se notar. As pessoas diziam que chegava antes do resto, plantava-se na entrada e esperava que descessem as novas. Mal pisavam o chão, ela já estava a decidir. Algumas salvavam-se por umas semanas. A outras as marcava com o olhar e as mandava direto. Nesse mesmo dia, sem palavras. Gostava de usar um pau comprido. Levava-o sempre, mesmo quando não precisava. Durante as contagens, levantava-o e batia sem aviso prévio. Às vezes na cara, às vezes nas pernas. As mulheres cambaleavam, tentavam não chorar. Ela ria. Nos meses frios, deitava-lhes água gelada em cima. Obrigava-as a ficar quietas. Se tremiam, derrubava-as a pontapés. Esse comportamento valeu-lhe uma promoção. Os oficiais das SS queriam-na perto. Diziam que tinha mão firme. Devolveram-na a Stutthof no começo de 45. Quando os soviéticos estavam a dias de chegar, começou a evacuação. Milhares foram obrigados a caminhar de novo, mas desta vez na direção oposta. Parades foi uma das encarregadas de tirar um grupo. No caminho, vários prisioneiros caíram. Alguns foram fuzilados na marcha, outros foram carregados em caminhões e desapareceram. A ela viram-na pela última vez num barco que ia para a Alemanha. Em Hamburgo a encontraram. Caiu detida e foi levada a julgamento em Gdansk. As testemunhas falaram sem hesitar. Ela não disse nada. Manteve-se quieta com a cabeça baixa, mas o veredicto já estava escrito. Foi condenada à forca. Elisabeth Becker era mais jovem, tinha 22. Havia nascido perto de Danzig e uniu-se ao partido nazi desde muito jovem. Trabalhou primeiro no campo como ajudante e depois como supervisora. No SK3, ocupava-se de revisar listas. Essas listas decidiam quem saía do campo e em que condições. Às vezes eram traslados. Às vezes eram execuções disfarçadas. Assinava papéis e depois subiam os prisioneiros a barcaças. Muitas afundavam no trajeto. Outras ficavam à deriva até que morressem todos. Um dia, uma dessas embarcações foi rebocada até a costa dinamarquesa. Só 350 sobreviveram. Mais de 20.000 morreram em operações similares. O nome de Becker aparecia nas ordens. Isso bastou. Foi presa e julgada junto a Parades e outras. Pediu que lhe baixassem a condenação por ser jovem. O tribunal pensou, mas a pressão pública foi mais forte. O presidente polaco teve a última palavra. Ordenou que morresse com o resto. O campo seguia funcionando apesar do caos. As filas seguiam.
As câmaras também. Enquanto Paradis e Becker faziam seu trabalho, o sistema seguia absorvendo corpos. As guardiãs não estavam sozinhas. Cada uma tinha uma zona, cada uma manejava um grupo. Todas eram jovens, nenhuma parecia arrependida. O trabalho dessas mulheres não terminava nos golpes. Também supervisionavam tarefas diárias, asseguravam-se de que ninguém comesse o que não lhe correspondia. Vigilavam os lavatórios, os turnos de trabalho, as filas para o pão. Castigavam se alguém falava sem permissão. Se uma se sentava sem autorização, recebia um pontapé. Se outra tossia fora de lugar, dormia fora. A violência não era improvisada, era parte da rotina. Stutthof estava rodeado de água por 3 lados. Ao leste, a baía. Ao oeste, o rio. Ao norte, o mar. Isso facilitava o transporte. Também dificultava as fugas. Quando chegaram os soviéticos, o campo tinha cercas eletrificadas, torres de vigilância e mais de 60 mil pessoas dentro. 1/3 eram mulheres. Todas estavam submetidas ao mesmo sistema. Algumas tinham chegado de Auschwitz, outras da Lituânia ou Letônia. Todas sabiam que a única saída era com o corpo imóvel. As guardiãs sabiam como operar sob pressão. Quando o fronte se aproximava, executavam com mais frequência. Os fornos não paravam. As câmaras funcionavam ao máximo. Em um só dia podiam ser exterminadas até 150 pessoas. As ordens eram claras: acelerar o processo. As que colaboravam com entusiasmo eram premiadas, as que duvidavam eram removidas. Paradis manteve-se até os últimos dias, Becker também. O julgamento foi breve, a imprensa estava presente, havia câmaras, havia milhares a olhar. As 11 pessoas foram levadas à colina, prenderam-lhes as mãos e os tornozelos, subiram um por um aos caminhões. As cordas já estavam prontas, a gente gritava de longe, alguns trepavam árvores para ver melhor. Quando os caminhões se afastaram, os corpos ficaram pendurados, nenhum levava capuz, as quedas eram curtas, morriam por asfixia. O corpo de Paradis balançou com força, o de Becker apenas se moveu. A corda estava feita com fibras vegetais, tecida por outros prisioneiros. Ninguém queria que fossem executados em silêncio. A gente queria espetáculo, queriam justiça, mas também vingança. Essa cena ficou gravada na memória coletiva, mas por trás desses corpos havia anos de ordens, seleções e castigos. Havia campos como Stutthof que seguiam funcionando quando tudo já estava perdido. Havia mulheres que aceitaram tarefas de morte como se fossem qualquer outro trabalho. Paradis e Becker foram parte dessa maquinaria. Subiram na hierarquia. Receberam poder, usaram-no como lhes ensinaram. E quando tudo acabou, enfrentaram o final como uma ordem mais. A corda não distinguiu entre idades. A multidão também não. O que começou com filas de prisioneiros terminava agora com filas para morrer. Cada golpe, cada lista, cada nome riscado havia tido consequências. Em Stutthof, as decisões eram tomadas em segundos. O final também chegou assim, em segundos, sem pausa, sem volta atrás. Mas no meio do ruído, houve uma que ainda caminhava firme, com as botas limpas e a mirada em alto. Quando Jenny Wanda Barkman chegou ao campo, não parecia perigosa. Era jovem, de olhos claros, loura bem penteada. Em outro lugar poderia ter passado por atriz, mas em Stutthof, seu nome começou a circular rápido, não por sua aparência, mas pelo que fazia. Em questão de semanas já era uma das mais temidas. Golpeava com raiva, empurrava com força, gritava com desprezo. Tinha 22 anos e já mandava prisioneiras para o gás como quem reparte números. Havia nascido em Hamburgo em 1922. Alguns diziam que vinha de uma família pobre, outros que sua infância foi normal. O certo é que cresceu no meio do auge nazista. Quando tinha 11, Hitler já mandava. Aos 16 viu como quebravam vitrines e queimavam livros na Noite dos Cristais. Tudo isso foi parte de sua formação. Quando a guerra se intensificou, encontrou seu lugar em Stutthof. Aí sua beleza foi só um disfarce. O que realmente usava era o uniforme. No campo, os que não serviam para trabalhar eram descartados, e ela era parte do filtro. Supervisionava filas inteiras de mulheres e crianças. Se algum cambaleava, ia para o fundo. Dali, direto para o gás. Fazia-o rápido, sem hesitar, com os lábios pintados e as botas limpas. Os presos a apelidaram de distintas formas. Alguns a chamavam de o espectro, outros a louca Jenny. Todos sabiam que se a vissem em sua zona, mais de uma não chegaria ao dia seguinte. Quando os soviéticos começaram a aproximar-se, Barkman desapareceu,
Mudou seu penteado, tirou o uniforme e tratou de escapar entre a população. Mas em maio de 1945, alguém a reconheceu na estação de trem de Danzig. A detiveram antes que subisse. Estava sozinha, sem armas, sem credenciais. Levaram-na para uma cela e a puseram na lista do julgamento. Nunca o negou. Disse que trabalhava ali, mas tentou minimizar o que havia feito. Ninguém lhe creu. Durante as sessões, ria. Sentava-se erguida. Mudava de look cada manhã. Arrumava o cabelo com esmero e mantinha as costas retas, como se fosse um desfile. Olhava o público sem baixar a cabeça. As testemunhas falavam e ela sorria. Diziam que tinha mandado as centenas para o gás, que tinha matado a golpes várias mulheres, que tinha insultado, pontapeado, arrastado. Às vezes o fazia sem razão, só por olhar de frente ou respirar forte. O dia da execução, os caminhões estavam prontos. A cada prisioneiro puseram uma soga e os montaram na plataforma. Quando tocou a vez de Barkman, algo falhou. O veículo que devia avançar ficou imóvel. Ela ficou ali, parada, com a corda ao pescoço. A gente começou a gritar. Queriam vê-la morrer. Um ex-prisioneiro aproximou-se, subiu de um salto e a empurrou sem pensar. O corpo caiu. Morreu ao instante. De trás escutaram-se aplausos. Entre os assistentes, vários se aproximaram do corpo. Alguns arrancaram botões. Outros cortaram pedaços de tela. Queriam uma recordação. Não por admiração, mas como símbolo. O cadáver foi levado junto com os demais ao teatro anatômico. Usaram-no para classes de medicina. Depois, descartaram-no como lixo. Junto a ela, outra mulher esperava a sentença. Chamava-se Wanda Klaff. Tinha 24 anos e havia nascido também em Danzig. Seu pai era ferroviário. Estudou até os 16 e depois trabalhou em fábricas. Depois foi condutora de elétrico. Não durava nos empregos. Em 1944 entrou no sistema de campos. Primeiro em Proust, depois em Russochin. Adaptou-se rápido. Cada manhã saía com o chicote na mão. Usava-o na entrada do barracão. Parava-se firme, justo na porta. As prisioneiras deviam passar uma a uma. A cada uma tocava um golpe. Se alguma se demorava, recebia 2. Se alguma tentava evitá-la, saltando pela janela, pior. Caíam mal, fraturavam-se, ficavam deitadas. Ela não se incomodava. Seguia com a seguinte. Em uma semana, a maioria já tinha o corpo marcado. Coxas, braços, costas cheias de hematomas. Algumas nem sequer conseguiam ficar de pé. Outras desmaiavam na fila. As mulheres sabiam que, se não estavam em condições, as levavam ao bloco médico. Aí as revisavam e decidiam se valia a pena mantê-las vivas. Se não, as enviavam para a câmara. Klaff não duvidava em sugerir nomes. Dizia-o em voz baixa, enquanto anotava. Cada palavra podia ser uma sentença. O uniforme lhe dava poder e o usava todos os dias. Quando tudo colapsou, tentou voltar à sua vida normal. Mudou de nome, escondeu-se com familiares. Mas em 11 de junho de 1945, a pegaram. Na prisão adoeceu. Teve febre tifoide. Durante semanas delirou. Alguns diziam que era o karma. Quando se recuperou, foi levada ao julgamento com as outras. Sentou-se séria, sem mostrar emoções. Declarou que havia golpeado a 2 pessoas por dia. Os testemunhos disseram que eram muitas mais. A promotoria apresentou relatórios, testemunhos e fotografias. Várias mulheres contaram como ela as havia pontapeado até o chão, como lhes havia negado a água, como as havia assinalado para a morte. Klaff não se defendeu, assentiu em silêncio. Quando chegou a sentença, não protestou. Subiu ao caminhão sem olhar para trás. Foi enforcada no mesmo dia que Barkman. Nos papéis ficou registrada como uma das 5 mulheres executadas esse 4 de julho. Nas fotos aparece com a cabeça inclinada, os olhos fechados. Seu corpo também foi usado por estudantes de medicina. Depois o descartaram sem nome. Stutthof tinha mais de um subcampo. Cada um com as suas regras, mas todos sob o mesmo sistema. As supervisoras eram jovens, fanáticas, ambiciosas. Queriam destacar-se. Algumas por medo, outras por orgulho. Moviam-se com liberdade dentro do campo. Gritavam ordens, vigiavam filas, repartiam castigos. Cada golpe tinha um efeito, cada gesto uma consequência. O número de vítimas crescia diariamente. Nos últimos meses, quando tudo estava por cair, o ritmo aumentou. Os fornos trabalhavam sem parar. As câmaras enchiam-se 3 vezes ao dia. As seleções eram rápidas, não havia tempo para dúvidas.
e as guardiãs sabiam como mover-se nesse caos. Barkman e Claff não foram exceções, foram parte de uma engrenagem. Executavam tarefas, tomavam decisões, usavam a sua autoridade. Faziam-no com firmeza, com precisão. Não precisavam de instruções detalhadas. Conheciam o procedimento. Aplicavam-no cada manhã. Os julgamentos em Gdansk não só castigaram nomes. Expuseram o que passava diariamente por trás das cercas. Mostraram como mulheres comuns se convertiam em peças-chave de um sistema de extermínio. Como a juventude, a aparência ou a fragilidade não impediam a brutalidade. Algumas faziam-no com raiva, outras com frieza, mas todas com eficácia. Esse dia na colina, os caminhões alinharam-se, as cordas desceram, as multidões gritaram, as câmaras dispararam os seus flashes. O vento movia os corpos, e a história ficava pendurada ali, sem palavras, sem consolo. Só factos, só nomes, só cordas. Mas outras seguiam movendo-se dentro do campo, cumprindo tarefas como se nada tivesse mudado. Gerda Steinhoff tinha 22 anos quando cruzou pela primeira vez os portões de Stutthof. Até pouco antes tinha sido cozinheira e depois condutora de elétrico em Danzig. Tinha uma vida comum, um filho pequeno, um casamento recente, uma rotina normal. Mas algo mudou. Talvez foi a guerra, talvez a propaganda, talvez a vontade de sentir-se parte de algo. O caso é que se ofereceu como voluntária. Ninguém a obrigou. Foi ela quem pediu para entrar no pessoal do campo. E quando chegou, entregou-se de cheio. O primeiro que aprendeu foi a obedecer sem questionar. Ensinaram-lhe como formar-se, como gritar, como controlar as prisioneiras com o olhar. Aprendeu a usar as botas como arma e a manter o rosto sério quando alguém caía ao chão. Em poucos meses já tinha patente. Converteu-se em líder de bloco, uma posição que lhe dava autoridade sobre centenas de mulheres. Desse lugar, participava nas seleções, organizava castigos e revisava os relatórios diários. Era rápida, eficiente, silenciosa. No campo feminino SK3, a sua presença notava-se. Tinha uma forma seca de mover-se. Aparecia nos barracões sem avisar. Caminhava entre as filas como se procurasse falhas. Se encontrava algo fora do lugar, agia de imediato. Gritava ordens, empurrava corpos, levantava a voz sem hesitar. Várias vezes a viram arrastar mulheres pelo cabelo por não estarem a tempo na contagem. Outras vezes, simplesmente assinalava com o dedo. A prisioneira entendia e caminhava sozinha para o grupo que já estava marcado para morrer. Em dezembro de 1944, foi trasladada para o subcampo Bromberg-Ost. Ali manteve o mesmo ritmo. Não precisava de adaptar-se. Já conhecia o sistema. Sabia quando falar e quando olhar para outro lado. Os oficiais a valorizavam. Por isso, em 25 de janeiro de 1945, recebeu uma medalha. Premiaram-na pela sua lealdade ao Terceiro Reich. No meio do caos, alguém considerou que o seu trabalho merecia reconhecimento, e ela o aceitou com gosto. Quando o fronte soviético começou a fechar o cerco, muitos tentaram fugir. Alguns se disfarçaram de civis. Outros se esconderam. Steinhoff esperou até o final. Queria ficar. Mas quando já não restava mais remédio, voltou para sua casa. Pensou que podia passar despercebida. Durou pouco. Em 25 de maio desse mesmo ano, foi presa pelas autoridades polacas. Na prisão, manteve sua atitude. Durante o julgamento, mostrou-se tranquila. Disse que sua função era administrativa, que se ocupava de papéis, que não tinha contato direto com as prisioneiras. Mas dezenas de sobreviventes declararam o contrário. Contaram o que viveram. Como selecionava mulheres grávidas para enviá-las ao gás. Como golpeava sem pausa a quem não podia carregar peso. Como organizava os turnos para trabalhos impossíveis. As palavras eram distintas, mas todas coincidiam em algo. Seu nome representava medo. O tribunal não necessitou muitas sessões para tomar uma decisão. Incluíram-na entre as 11 pessoas que deviam ser executadas publicamente. Subiu ao caminhão sem opor resistência. Seu corpo ficou pendurado junto ao de outras que tinham compartilhado rotina, uniforme e cargo. Alguns tentaram arrancar partes de sua roupa. Outros simplesmente olhavam. Os periódicos registraram sua morte como parte do encerramento de uma etapa, mais uma, menos uma. Enquanto Steinhoff subia na hierarquia, outra mulher também estava deixando sua marca. Chamava-se Hertha Bote. Havia nascido em 1921, em uma região do norte alemão. Quando era menina, ajudava seu pai em um negócio de madeira. Estudava, trabalhava, cuidava. Era amável, diziam. Até que começou a militar no BDM.
Ali mudou. Tornou-se competitiva, agressiva, obcecada com a disciplina. Praticava desporto com intensidade. Seu físico destacava, e essa foi sua porta de entrada para o sistema. Em 1942, entrou para fazer parte do Corpo de Vigilância Feminina. Passou 4 meses de treino onde aprendeu a disparar, a controlar massas, a impor autoridade. Deram-lhe uma pistola Luger e um uniforme. Foi enviada para Ravensbrück primeiro, depois para Stutthof. Seu apelido não demorou a aparecer, a sádica. Tinha uma forma peculiar de castigar. Não usava só as mãos ou as botas. Sacava a arma, apontava, disparava, às vezes para o ar, às vezes para o corpo. Era implacável com as prisioneiras que caíam nas marchas. Se alguém tropeçava, ela se aproximava e apertava o gatilho. Ou lhes negava o prato de comida, ou as obrigava a ficar de pé durante horas. Sua presença cortava o ar. Todos sabiam que não havia espaço para erros. Ninguém discutia, ninguém a olhava nos olhos, só obedeciam. Em janeiro de 1945, liderou uma das marchas de evacuação de Stutthof até Bergen-Belsen. O trajeto foi longo. Levavam consigo mulheres debilitadas, muitas com os pés congelados. Fazia paradas em campos intermédios, incluindo Auschwitz. Em fevereiro, chegaram ao destino. 2 meses depois, os britânicos libertaram o lugar. Ali a encontraram. O julgamento foi em setembro. Sentaram-na com outros acusados. Os promotores mostraram documentos, fotografias, relatos. Várias testemunhas recordavam como apontava com sua arma enquanto sorria, como ordenava castigos coletivos, como negava água por simples erros. Botte negou tudo. Disse que não recordava, que obedecia, que só tentava fazer seu trabalho. Mesmo assim, foi condenada, mas sua sentença foi leve, 10 anos, e nem sequer os cumpriu. Em 22 de dezembro de 1951 ficou livre. Mudou o seu sobrenome, mudou-se, viveu sem se esconder demasiado. Morreu no ano 2000. Nunca foi executada. Nunca pediu perdão. Nunca falou do que se passou. A sua história ficou registrada, mas fora do espetáculo da forca. Enquanto umas pendiam em frente a uma multidão, outras envelheciam em silêncio. As que foram julgadas depois, nos anos 90 ou 2000, faziam-no em tribunais pequenos, com menos câmaras, com mais desculpas. Mas Gerda Steinhoff e Herta Botte mostram 2 faces do mesmo sistema. Uma morreu jovem, enforcada por mãos civis. A outra sobreviveu décadas, caminhando por ruas normais. Stutthof foi palco de muitas coisas, entre elas a entrega de medalhas a quem aplicava castigos com convicção. O sistema premiava o sadismo se executava bem. Não importava a idade, o passado ou a intenção, só o resultado. Bater forte, gritar sem duvidar, escolher rápido, mandar para o gás sem olhar para trás. As mulheres como Steinhoff e Botte não foram exceções, foram peças úteis, por isso ascendiam. Por isso recebiam diplomas, reconhecimentos, palavras de alento. O valor media-se em obediência. E elas cumpriam, à sua maneira, mas cumpriam. Quando o regime caiu, algumas pagaram, outras seguiram, mas todas deixaram rasto. A forca foi para umas poucas, a liberdade para outras tantas. O campo já não existe, mas os nomes continuam, em listas, em fotos, em testemunhos. O final não foi igual para todas, mas o início foi o mesmo. Vestir o uniforme, aprender o papel e cumprir ordens sem olhar para trás. Assim funcionava. Assim se mantinha tudo. Assim premiavam a quem sabia fazer mal sem remorsos. Mas a história de Stutthof não terminou aí. Passaram mais de 70 anos. As cordas de Stutthof já eram história. As testemunhas envelheciam e os nomes das executadas ficavam em arquivos empoeirados. Mas na Alemanha, Polônia e outros países, a justiça continuava a procurar. Nem todos os que trabalharam nos campos tinham sido capturados. Alguns mudaram de cidade, outros viveram sem se esconder. Muitos seguiram as suas vidas sem que ninguém os incomodasse, até que os arquivos, as fotos e os nomes voltaram a falar. Em 2018, um ancião de 94 anos foi levado a julgamento em Münster. Chamava-se Johann Rechbogen. Havia sido membro das SS e trabalhado em Stutthof entre 1942 e 1944. Não era comandante nem chefe de bloco. Era guarda, mais um. Mas nesse lugar, qualquer papel tinha peso. Acusaram-no de colaborar no assassinato de mais de 100 pessoas. Judeus, soviéticos, polacos, vítimas do gás Zyklon B,
Das balas, da fome ou do frio. Julgaram-no num tribunal de menores porque quando serviu no campo tinha menos de 21 anos. Durante as audiências, Rebogen disse pouco. Alegou má memória. Os promotores apresentaram documentos, listas, horários, depoimentos. Haviam passado décadas, mas tudo continuava lá. Os nomes que passaram por seu turno, os registros do uso de gás, as ordens de vigilância, o uniforme que vestia. Acusaram-no de ter permitido que as mortes ocorressem, de não ter feito nada, de ter sido parte. Não importava se disparou ou não, importava que esteve. No ano seguinte, em 2019, outro julgamento voltou a colocar Stutthof na imprensa. Desta vez foi Bruno Day, um homem de 93 anos. Também havia sido guarda. Também havia trabalhado no campo entre 1944 e 1945. Responsabilizaram-no por facilitar a morte de mais de 5.000 pessoas. Descreveram-no como mais uma peça da engrenagem. Ele também foi julgado como menor. Durante sua defesa, Day disse que não sabia tudo o que ocorria, que só cuidava de um setor, que era jovem. Mas os sobreviventes voltaram a falar. Um disse que o viu golpear um homem por tropeçar na fila. Outro assegurou que o escutou zombar de uma mulher que chorava pela comida. A promotoria não precisou provar que ele matou. Só que esteve, que viu, que fez parte. A sentença chegou. Foi declarado culpado. Sua idade evitou que fosse para a prisão, mas ficou registrado. Seu nome, seu rosto, sua história. Mas o caso que mais atenção gerou foi o de Irmgard Furchner. Quando se anunciou o julgamento, já tinha 96 anos. Era uma mulher frágil, sentada em cadeira de rodas, com máscara pela pandemia. Sua aparência não coincidia com o que se esperava. Não havia chicote, nem gritos, nem botas. Só uma viúva idosa. Mas entre 1943 e 1945, havia sido secretária do comandante de Stutthof. Estava a metros das câmaras de gás, redigia relatórios, recebia listas, assinava ordens. O tribunal a acusou de cumplicidade no assassinato de mais de 11.000 pessoas. Seu papel era administrativo, mas chave. Estava no escritório onde se processavam as decisões. Os promotores demonstraram que, pelo design do campo, era impossível não saber o que ocorria. Os gritos, a fumaça, os disparos, tudo estava a metros de sua mesa. Além disso, assinava comunicações internas, viu passar nomes, leu cifras, guardou papéis, esteve presente. Ao iniciar o processo, Furchner tentou escapar. Chamou um táxi e saiu do lar onde vivia, em Quickborn. Queria chegar a Hamburgo, mas a polícia a localizou em horas. A detiveram, colocaram-lhe uma pulseira eletrônica e a levaram ao tribunal de Itzehoe. As medidas de segurança eram altas. Usou-se uma sala especial, afastada do edifício principal. O julgamento foi coberto por meios de todo o mundo. Durante as sessões, Furchner manteve-se calada. Só confirmou seu nome e endereço. Não respondeu perguntas. Seu advogado disse que não tinha nada a acrescentar. Mas o material apresentado era contundente. Foram expostos depoimentos de sobreviventes, plantas do campo e detalhes de uma prática macabra. Um quarto disfarçado de consultório onde os prisioneiros acreditavam que lhes mediriam a altura. Na realidade, um homem das SS estava atrás da parede com uma pistola. Disparava na nuca. Em 2 horas matavam a 30. Depois os arrastavam, os borrifavam com água e os levavam ao forno. O tribunal determinou que Furchner conhecia esses procedimentos, que trabalhava a metros do bloco médico, que o som dos disparos não podia ser ignorado, que o seu silêncio a tornava cúmplice. Não importava que não usasse uniforme. Tinha estado lá, tinha participado do escritório. Foi condenada. A sua idade evitou uma pena severa, mas o julgamento foi concluído. E o seu nome ficou ligado para sempre a Stutthof. O caso encerrou um ciclo. A justiça demonstrou que o tempo não apaga os crimes, que ser idoso não apaga o passado, que os arquivos, as assinaturas, as fotos e os testemunhos continuam a contar o que se passou, que os papéis secundários também têm peso, que a secretária também pode ser uma arma. Enquanto esses julgamentos ocorriam, na memória coletiva permanecia a imagem dos corpos pendurados em Gdansk. Essa cena, repetida em fotografias e relatos, não foi um encerramento simbólico. Foi mais uma parte. As cordas falaram em 1946, mas as provas continuaram a falar nos tribunais do século XXI. As multidões que treparam árvores para ver a forca já morreram. As testemunhas que apontaram os culpados também.
Mas em documentos, gravações e sentenças ficaram as vozes, os gritos nos barracões, as ordens entre dentes, as assinaturas no rodapé da página, as decisões que custaram milhares de vidas. Stutthof foi desmantelado. Já não restam torres de vigilância nem arames farpados ativos, mas a sua estrutura replicou-se em muitas outras partes. A sua lógica sustentou-se com regras simples: obedecer, vigiar, castigar. Cada pessoa que entrou nesse campo ficou marcada, algumas como vítimas, outras como carrascos. As guardiãs enforcadas eram jovens, as que escaparam envelheceram, algumas viveram livres até o final, outras terminaram em julgamento décadas mais tarde. O destino variou, mas a história ficou escrita. Não há metáfora que a suavize, não há adorno que a tape. Foram factos, nomes, datas, ações. O julgamento de Fürchner foi um dos últimos, talvez o último, mas não encerrou nada, apenas somou mais uma página, porque enquanto houver arquivos abertos, haverá nomes para revisar. Enquanto existirem listas, sempre se poderá continuar, porque o passado não desaparece, às vezes apenas espera a sua vez. E quando chega, volta com cifras, com rostos, com palavras assinadas de próprio punho, como as que saíram do escritório de Irmgard Fürchner, como as que decidiram quantos morriam cada dia em Stutthof. Esse campo terminou com corpos pendurados perante uma multidão, e muitos anos depois voltou a ser lembrado numa sala branca, com uma mulher sentada em cadeira de rodas, sem cordas, sem aplausos, mas com os mesmos nomes em jogo, com os mesmos factos na mesa, com as mesmas sombras ainda vivas em cada testemunho.